do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glórias a Deus. Mais uma semana que se inicia, né? Para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus nos dê uma semana assim abençoada, né? Um início de semana assim de paz. Que a gente esteja sobre a cobertura do Senhor, né? Que as mãos dele estejam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, meus irmãos, de todo o mal. Que o Senhor venha nos dar uma semana assim abençoada, uma semana assim cheia da novidade dele, em tudo aquilo que a gente está buscando da parte do Senhor, que a gente está orando perante a Deus, com fé, crendo que Ele vai fazer, que Ele há de fazer na minha vida e na tua, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em Isaías 39, onde a palavra diz assim: naquele tempo enviou Merodach, Baladão, filho de Baladão, rei da Babilônia, carta e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, e os melhores unigênitos, e toda a sua casa, de arma, de tudo quanto se achava no seu tesouro. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens que disseram de onde vieram a ti? E disse a Ezequias: uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que vieram em tua casa? E disse Ezequias: vieram tudo quanto há em minha casa, viram tudo quanto em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Olha o que o Senhor falou para Ezequias através do profeta Isaías: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem em teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Todos os teus filhos procederam de ti, e tu geraste, tomarão para que seja eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste isso, mas porque haverá paz e verdade em seus dias, em meus dias. Glória a Deus por mais uma palavra da parte de Deus, né, meus irmãos? Aqui o rei Ezequias, né, recebeu o embaixador da Babilônia, enviado de Jerusalém. Aqui a palavra fala que o orgulho de Ezequias, por ter aberto a casa dele, né, as portas para aquelas pessoas que vieram até a casa dele, quando soube que ele estava doente, trazer um presente e uma carta da Babilônia. Ezequias, como a palavra diz aqui, o orgulho de Ezequias, né? Ele mostrou, abriu a casa dele, mostrou tudo quanto ele tinha para aquele povo que vieram na casa dele, né? Mostrou tudo, meu irmão. Mas ele nem imaginava que um tempo depois, aquele mesmo povo, aquele mesmo embaixador que veio da Babilônia, olhar tudo que ele tinha dentro da casa dele, que mais tarde ia voltar, um tempo depois ia voltar, ia levar os filhos dele
para ser eunuco do rei, né? No palácio do rei. Aí veio o profeta Isaías com a revelação de Deus para Ezequias, que tempo depois os filhos dele iam ser levados para ser eunucos. E ele ainda se agradou, porque ele disse que era a palavra de Deus, que era verdade. Ele ficou contente por Deus falar. Então, aqui o que eu entendo da palavra, né? Que a gente não deve se orgulhar com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos dá, né? Não devemos ficar mostrando aquilo que Deus faz para nós, servo dele, aquilo que Deus nos prospera, aquilo que Deus nos abençoa. A gente não pode ficar mostrando para quem quer que seja. A gente não pode abrir a nossa casa para mostrar os nossos tesouros a quem não faz parte da nossa vida, a quem não tem uma vida com Deus, a quem não serve a Deus. Aqui, nessa palavra, chama assim a atenção, né, de cada um de nós, que devemos vigiar para quem a gente abre a nossa casa, a nossa porta, para quem a gente coloca dentro da nossa casa. Nem todos é para estar no nosso lado. Nem todos é para fazer parte das nossas vidas. Nem todos têm que saber o que a gente tem dentro da nossa casa. Tem coisas nas nossas vidas que só pertence a nós, da família, a nossa casa e a Deus. Pessoas de fora não faz parte. Pessoas de fora não pode saber aquilo que a gente tem com Deus dentro da nossa casa, o que acontece dentro da nossa casa, o que pertence dentro da nossa casa. Porque nem todos vão olhar com bons olhos, nem todos vão se alegrar com aquilo que Deus nos deu, nem todos vão ficar felizes com a nossa conquista, nem todos vão se agradar nem se alegrar com a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Talvez esse rei aqui se orgulhou mesmo, né? Para mostrar tudo que ele tinha. Ele mostrou a casa toda. Ele mesmo falou, abriu a boca e disse que não teve uma coisa que ele não mostrasse para aquele embaixador que veio até a casa dele. Ele praticamente revelou, mostrou os segredos dele, da casa dele, a vida dele com Deus para uma pessoa que mais tarde ia voltar e levar o que era dele, né? Mas Deus, ele não pega ninguém de surpresa. Deus, ele não deixa a gente se enganar. Deus primeiro fala, Deus primeiro avisa, Deus primeiro revela, ele dá os sinais, mas ele fala. Ele não deixa os servos dele, aqueles que servem a ele, se enganar. E Deus também não gosta de pessoas orgulhosas. Deus, ele não gosta, não se agrada de pessoas que crescem o nariz, que se orgulha, que fica se exibindo com aquilo que ele faz, com aquilo que ele dá. Porque tudo aquilo que Deus faz para nós, que Deus nos dá, automaticamente Deus permite que aquelas pessoas vejam, sem queira que a gente se exiba naquilo, que a gente fique se amostrando com aquilo. Então aqui o que eu entendi, isso aqui é uma vigilância para nós, servo de Deus. Não é porque a gente é servo de Deus que a gente tem que fechar os olhos para as coisas, para as pessoas. Não é porque a gente é servo de Deus que a gente tem que achar que todo mundo é bom, que todo mundo pode entrar em nossa casa, todo mundo pode fazer parte da nossa vida, todo mundo pode compartilhar com aquilo que Deus nos abençoou. Não, meus irmãos. Somos servos de Deus, mas temos que estar com olhos abertos, com a visão aberta. Porque nem todo mundo vai se alegrar com a nossa alegria, com a nossa conquista, com aquilo que Deus derrama para nós. A nossa casa é um tesouro, é um cantinho do céu. A nossa casa é aonde a gente tem a nossa intimidade com a nossa família, aonde a gente tem a nossa busca com Deus,
A nossa casa é uma casa assim que Deus habita, que tem a presença de Deus para aqueles que buscam, para aqueles que têm uma vida de verdade com Deus. Então a gente não é para estar abrindo a nossa porta, a nossa casa, para qualquer pessoa entrar. Porque você não sabe do coração dela, você não sabe a intenção dela. Ela pode entrar na tua casa hoje, ver que Deus te abençoa, que Deus te prospera. E ela pode vir aparentemente com alegria para você, contando, dizendo, se alegrando com aquilo que Deus fez na tua vida, mas por dentro dela só Deus é que sabe da inveja, do ódio, do despeito que ela vai ter por você estar sendo abençoado por Deus, ainda que ela diz que ela serve a Deus. Então nem todos que servem a Deus têm um coração puro, um coração voltado para o Senhor. Tem servo de Deus que é invejoso, tem servo de Deus que deseja mal, tem servo de Deus que tem inveja, tem servo de Deus que cobiça a coisa do outro, tem servo de Deus que não se alegra com a alegria do irmão, tem servo que diz que é de Deus, mas não fica feliz com a conquista do outro. Ele aparentemente, ele se alegra com você, ele diz que está feliz com sua conquista, mas quando ele vê, aí que ele mostra que ele não é nada daquilo, a carapuça cai. Então a gente tem que vigiar como servo de Deus, não se enganar com tudo que a gente vê, porque nem todos que se alegram no meio de nós, né, vai ficar feliz de verdade com aquilo que Deus fez para nós. Cuidado com quem você abre a tua casa, com quem você bota dentro da tua casa. Você não sabe a vida dela, você não sabe se ela tem uma busca com Deus, você não sabe, não conhece o coração dela. Então aqui é uma palavra que nos chama a atenção, né, para vigiar nas coisas, porque nossa casa é uma casa onde tem coisas que acontecem que só entre nós, família, que sabe. Você não pode sair trazendo tudo, qualquer pessoa para a tua casa, botar na tua casa, na tua mesa e compartilhar aquilo que Deus fala contigo, aquilo que Deus faz contigo, como é tua vida, como é tua família. Tem coisas que é para ficar dentro da tua casa, com você e sua família, não sair da porta para fora. Porque você pode se arrepender, você pode levar alguém na tua casa hoje, a pessoa vê aquilo que Deus está fazendo na tua vida ou já fez, você contar aquilo que Deus te abençoou, né? E futuramente ou depois ela voltar para querer levar o que é teu, ou depois ela querer ter a mesma coisa que você tem, ou ela pode querer ser você. Aí vai começar a inveja, começar a lançar as palavras contra você, ela vai começar a desejar aquilo que Deus te deu, vai começar a se corroer por dentro, ela vai passar a te odiar. Aí a gente vai dizer, mas tem pessoas assim, servo de Deus não é assim. Tem servo de Deus que é assim, meu irmão. Tem servo de Deus, nem todo servo de Deus tem o coração puro para Deus. Nem todo servo de Deus que diz que é servo de Deus tá com o olho voltado para as coisas de Deus. Nem todos se alegra com tua alegria. E cuidado com quem você vai compartilhar as bênçãos que Deus te dá. Aquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida. Tem coisas que tem que ficar entre você e Deus. Tem coisas que é só você e sua família na sua casa, ninguém precisa saber. E cuidado quando você também for para a casa de alguém, porque você não sabe da vida daquela pessoa, você não sabe o que há por trás daquilo. Minhas irmãs, a gente tem que vigiar. Quando a palavra de Deus diz que a gente tem que orar e vigiar, não é só a gente botar o joelho no chão e orar o tempo todo contra as coisas. A gente tem que vigiar quem a gente coloca na nossa casa, quem a gente vai na casa, quem a gente compartilha nossas coisas, quem a gente divide as nossas experiências, quem a gente conta as coisas que Deus fez para nós, nos abençoou. Então a gente tem que vigiar em tudo. A gente, servo de Deus, a gente a cada dia, quando a gente vigia, a gente também tem que se revestir do poder de Deus. A gente tem que... Se por acaso alguém fala que vai na tua casa, é acostumado a ir na tua casa, minha irmã, antes que ela chegue, antes que ela fale a você que vai, ora, apresenta a vinda dela a Deus na tua casa, ore a tua casa, consagra ao Senhor, fala para Deus que ela está vindo, mas que tu não sabe qual é a intenção, vai quebrando logo qualquer inveja, qualquer palavra lançada. Você não sabe o que o coração dela deseja quando entra na tua casa, você não sabe o olhar dela,
Qual é o olhar dela para a tua vida, para a tua família? Então, quando antes dela chegar na tua casa, vai orar, vai pedir a Deus, vai apresentar a Deus a tua casa e a vinda dela. E quando você também for na casa de alguém, ore ao Senhor, diga que você está indo, para você se revestir do poder de Deus. Porque muitas vezes a gente vai para a casa de alguém, às vezes aquela pessoa, ela não tem a vida com Deus como eu e você tem. Ela é atribulada, ela é perturbada, ela se contamina, a casa é atribulada, a casa tem coisas erradas e automaticamente, quando você chega, é como se suas energias fossem sugadas, é como as suas forças estão sendo tiradas de você. Por mais que você ora, por mais que você busque, mas você sente o abalo, porque é o mundo espiritual que está ali, ó, girando. Tanto a nosso favor contra nós. Então a gente tem que se revestir a cada dia dessas coisas e dessas pessoas. Eu e minha família, a gente não sai de nossa casa sem antes a gente orar. Para onde quer que a gente vá. Se a gente vai visitar alguém, se a gente vai para a casa de alguém, a gente se consagra antes, a gente ora antes, se reveste antes do poder de Deus. Porque aonde a gente chega, meu irmão, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente não sabe que situação a gente vai lidar. Então a gente tem que já estar preparado. Tem situações que a gente já foi, que Deus já nos levou, Deus já mandou a gente ir, que a gente, mesmo revestido do poder de Deus, mesmo se consagrado, a gente é como a gente chegou em determinados lugares, em determinadas casas, que era como se a nossa energia, a nossa força estava sendo sugada por aquele lugar que a gente estava. A gente amanhecia o dia com o olhar abatido, com os olhos fundos, parecendo que a gente tinha assim 3 noites sem dormir. Então isso aí, minha irmã, é a energia do lugar, é as forças negativas, é a tribulação das pessoas que habitam na casa, é as perturbações que vivem entre aquelas pessoas. Casa atribulada, casa perturbada, aonde tem erro, onde tem pecado, onde tem coisa que não agrada a Deus. Mas aonde a gente chega, minha irmã, a gente tem que estar revestida. E aqui a palavra hoje está sendo essa porque está falando de casa. Deus me deu esta palavra. Esta palavra está dizendo, Deus está falando da nossa casa, do nosso canto, do nosso tesouro, como a gente deve se comportar com pessoas que diz que vão para a nossa casa, com casa também que a gente vai visitar. A palavra aqui está nos ensinando, nos mostrando, nos dando um despertar, um abrir de olho, para que a gente não venha se enganar com as pessoas, ainda que a gente serve a Deus, mas a gente tem que saber da verdade, a gente conhece a verdade. Servimos a Deus não é para a gente se enganar com as pessoas, com as situações, é para que nossos olhos fiquem abertos, atentos a tudo e a todas as coisas. Então, quando eu li esta palavra, esta passagem, aqui me chamou a atenção, porque a palavra aqui fala de orgulho, de muitos sem sabedoria, sem entendimento, abrir tua casa, mostrar tudo que tem para quem chega, né? Às vezes a gente faz até com... Eu não vou dizer aqui Ezequias, porque aqui está dizendo que foi orgulho. E pelo orgulho dele, ele pagou o preço, né? Porque mais tarde, um tempo depois, aquele povo veio levar os filhos dele. Ele teve orgulho e ele pagou o preço por isso. Eu e você podemos não ter orgulho, mas a gente pode achar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo tem um coração bom, mas não. Temos que estar de olho aberto. Temos que estar ligado nas coisas, porque a gente não é para se enganar com as pessoas. Deus, ele abre os nossos olhos. Deus nos dá entendimento, discernimento das coisas. E a gente tem que estar ligado mesmo. E tem coisas que não é para a gente abrir a nossa casa, mostrar o nosso tesouro para ninguém. Nem todo mundo pode fazer parte da nossa casa, da nossa família, das coisas que pertencem ali nas nossas vidas. Nem todos. Eu, minha irmã, a gente tem que vigiar. Tem situações na minha casa que acontecem entre eu e minha família e Deus, que eu não vou sair abrindo minha boca para ninguém. Não vou contar aqui para ninguém. Não vou falar porque não cabe ninguém saber. São segredos meu, de Deus e da minha família, que só é revelado dentro da minha casa, dentro do meu lar. É para mim e para minha família. Não é para dividir, não é para compartilhar, não é para mostrar para ninguém. É só entre nós e Deus.
Tem guerras que nós enfrenta, que nós passa, que só nós e Deus que sabe. E mais ninguém, não precisa ninguém saber. Que só Deus é que sabe, só Deus é que conhece, né? A gente pode estar sorrindo, conversando com alguém, mas aquela pessoa nem imagina que a gente está passando por uma guerra espiritual, que a gente está enfrentando uma batalha ali, com Deus no controle. Nós estamos lutando contra algo ali, perseverando, orando, mas só Deus e a gente que sabe. Então, tem coisas que não é para falar, sair falando para todo e para tudo, mostrando a todos e a todos, não. Tem coisas que é só entre nós e Deus. Tem segredo, minha irmã, meu irmão, que Deus vai revelar só para você. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, vai te dar, que não é para você sair mostrando a ninguém, contando a ninguém. Deixa que as pessoas vejam aquilo que Deus fez ou vai fazer na tua vida. Não deixa o orgulho entrar quando Deus te abençoar, quando Deus te prosperar, quando Deus te der algo. Não deixe que o orgulho entre, porque Deus abate aqueles orgulhosos. Deus não gosta de pessoas orgulhosas. E Deus deixa cair, deixa quebrar a cara, deixa sofrer. Porque Ezequias aqui era um homem de Deus, mas ele era um rei, ele fazia a vontade de Deus. Mas por ter tantas coisas na casa, tanto tesouro, ele tinha ouro, tinha prata, tinha tudo, tinha uma família, mas ele abriu aquela casa para aquele homem. Eu acho que ele não conhecia. Aquele homem veio com a carta, veio com um presente, precisava ele abrir a casa, mostrar tudo. Ele revelou os segredos, tesouros dele todos para aquele homem. Aquele homem veio, observou, guardou e foi embora. No futuro, quando foi no tempo depois, aquele mesmo homem que veio e viu tudo, voltou. E viu o que tinha dentro, quem tinha dentro. E o que foi que ele fez? Levou os filhos dele para ser eunuco, né? Para o rei da Babilônia. Então, se a gente lê um exemplo desse, a palavra está dizendo, a gente vai abrir a nossa porta, mostrar nossas intimidades, nosso tesouro para qualquer pessoa, ainda que seja uma pessoa próxima, ainda que seja uma pessoa que a gente acha aparentemente que é decente, que é legal, mas temos que vigiar, temos que orar. As pessoas, elas mudam de atitude, elas mudam de comportamento por qualquer instante, elas se transformam por qualquer coisa, ainda que seja algo que Deus nos deu. Se o coração dela bater ali em cima com ódio, com despeito, com inveja, meu irmão, acabou. E essas coisas nos afetam. Não é porque a gente ora, porque a gente busca, que a gente não é afetado. A gente é sim. Deus, quando fala para a gente vigiar, é em todos os sentidos, é em pessoas, na nossa casa, é na casa de alguém, é em tudo. E a gente também tem que ter cuidado com tudo aquilo que a gente recebe das pessoas, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe, que as pessoas nos dão, porque você não sabe qual é a intenção, né, daquela pessoa. Muitos servos de Deus hoje ficando doente, está enfermo, porque come porcaria, come comidas contaminadas, comidas oferecidas, porque acha que é crente, acha que é servo de Deus, que as coisas não vai pegar não, que as coisas não vai afetar não. Meu irmão, se você não tiver, a macumba não te mata. A comida oferecida não te mata, mas te adoece. A macumba não te mata se tu for um servo de Deus que ora, que busca, mas ela te afeta, ela te adoece. E aí, para você reverter aquela situação ali, é a base de muita oração, de muito clamor, de muito jejum, de muita perseverança, para que Deus venha te dar cura, te limpar de tudo aquilo ali que você passou. Então é melhor vigiar, vigiar em todo o tempo. Então a palavra aqui, que Deus tenha falado com cada um de nós nesta noite, que Deus continue abrindo nossos olhos, nos dando um despertar. Este é o cuidado de Deus. Deus cuida de nós até através da palavra. Através da palavra, Deus nos ensina a nos comportar, né? A vigiar, a não se enganar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve,
que é para a gente estar ligado nas coisas de Deus, tá atento. Porque, meu irmão, por um momento, por um vacilo, a gente cai. Se a gente não estiver atento. Muitas vezes a gente ora, pedindo a Deus, orando contra aquilo. E quando menos espera, a gente mesmo cai na cilada do diabo. Porque por uma besteira, por um instante, a gente não vigiou. Então vigia, minha irmã. Vigia, meu irmão. Que a palavra nesta noite tenha falado ao teu coração. Que a palavra nesta noite, assim, de Deus, tenha dado um despertar para você. Que você vinha ficar mais ligado nas coisas de Deus. Não abra a tua porta, não abra a tua casa, não mostre os teus tesouros para quem não faz parte da tua vida. Para quem não faz parte da vida com Deus. Vigia. Deus abençoe.